A partir de agora, pelas ondas da Comunitária FM, você ouve o programa Fase de Ao Largo. A apresentação: Silvano Rocha, pregador e missionário da Comunidade Católica Shalom. Silvano, boa tarde, bem-vindo novamente. Boa tarde, Renato. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Comunitária. É uma alegria estar aqui novamente para rezar com você, rezar por você e ouvirmos a palavra de Deus. Já estou aqui convidando o pessoal, quero ver a mensagem aqui no 998663600. Vai pedir a sua oração, vai ouvir aqui uma palavra que pode ser hoje exatamente para você que está aí do outro lado do rádio. Vamos lá, Silvano. Como você gosta de falar, os mais bonitos são aqueles que participam mais, né? Exatamente. Mas hoje o tema que nós vamos meditar é porta aberta. Então nós vamos embasar na palavra de Deus, nós vamos também ler uma pequena história. E tenho certeza que hoje, você que encontra em tantas situações, muitas vezes parece que na nossa vida as portas se fecham, o mundo se fecha. Às vezes a gente tenta tantas coisas e não consegue. Então, partindo da palavra de Deus, da Bíblia, para aqueles que creem, é um manual, é o nosso manual para vivermos bem. Assim como a gente compra um eletrônico, e ali tem um manual para a gente saber todo o funcionamento, assim também Deus nos deu. Ele que é o nosso Criador, Ele nos deu um manual, para que a gente possa, nesse manual, viver bem, relacionando com Ele. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nesse texto, Jesus está dizendo que ele está à porta. Tem uma pequena história que diz um professor de uma grande universidade, ele pintou um quadro muito grande. Esse quadro, numa parede, tinha aproximadamente 10 metros de comprimento por 5 ali de largura. E cada um foi falando aquilo que estava naquele desenho. Uns falavam da riqueza de detalhes, outros da pintura, outros até mesmo, mas deve ter sido muito difícil um quadro desse tamanho. Mas teve um, e sempre tem um ou outro mais atento: mestre, eu gostei muito da pintura, mas eu vi que tem algo errado na pintura. Ele: sim, o que está errado? Não é porque tem uma porta, tem uma pessoa batendo nessa porta, e não tem ali a manivela, o trinco, para poder abrir essa porta. Esse mestre disse, esse professor: não, o desenho não está errado. É porque esse desenho aí, ele significa a minha vida, a sua vida. Ele significa o meu e o seu coração. O nosso coração, ele só pode ser aberto por dentro. Então, para que Jesus possa entrar, para que a graça de Deus possa entrar, eu preciso abrir a porta. E é importante também sabermos que Jesus, ele não invade. Ele é um cavalheiro, ele é um gentleman. Então ele é muito educado. Ele só vai entrar se eu abrir a porta. Diferente do inimigo. O inimigo, se deixarmos uma pequena fresta, uma abertura mínima, ele já entra. Mas Jesus só vai entrar se eu abrir a porta. Em João, Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 9, ele vai dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então nós temos uma porta, nós temos um coração, e essa porta só eu e você podemos abrir.
Mas a porta que nós podemos entrar é Jesus. Às vezes nós não conseguimos tantas coisas. A nossa vida, às vezes, vai de fracasso em fracasso. Mas onde você tem batido? Onde você tem buscado abrir a porta? Em Apocalipse também, no capítulo 3, versículos 7 e 8, está escrito: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Pois tens pouca força, mas guardastes minha palavra e não renegaste o meu nome. Então é um processo. Primeiro eu preciso abrir a porta do meu coração, deixar que o Senhor entre, que Ele habite no meu coração. A porta é Jesus, e é só Ele que pode abrir para nós as portas que ninguém pode fechar. Então, se a minha vida, ela não está dando certo em muitos aspectos, então nós temos que meditar nesse ponto. Eu tenho aberto a porta para Jesus? Qual porta que eu tenho buscado? Porque Jesus é a porta. Ele vai dizer também que eu sou a verdade, o caminho, a vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E só Ele que pode abrir uma porta e ninguém pode fechar. Porque se na nossa vida uma porta é fechada, Deus pode abrir tantas outras portas. O último versículo bíblico para meditarmos é Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Que no título, os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos são os que o encontram. Então, finalizando os textos bíblicos, nós temos que abrir a porta. Jesus está sempre ao nosso lado. Ele diz: eis que estou à porta, e além está batendo. Mas Ele também é a porta. É nele que eu e você temos que buscar. E é só Ele que pode abrir uma porta e ninguém pode fechar. E nós vimos nesse outro texto que a porta é estreita. A porta estreita significa que depende das minhas escolhas, que não é qualquer porta. Eu preciso fazer bem as escolhas. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Muita gente diz: "Ah, Deus está comigo." É verdade. Inclusive, até qualquer pessoa pode dizer que Deus está comigo. Mas a pergunta deveria ser essa, para mim e para você. Você está com Deus? Eu estou com Deus? Porque aí faz toda a diferença. Porque sou eu que preciso escolher amar, escolher a Deus, escolher aquelas portas que me levam à felicidade, me levam ao caminho do Senhor. E Deus, Ele está sempre nos esperando. Tem uma pequena história, o título é Porta Aberta. Uma mãe tinha um filho único. Certo dia, o filho brigou com a mãe e disse: "Vou embora mundo afora." E batendo a porta da casa, saiu. A mãe, desesperada e triste, tomou a decisão de deixar a porta da casa aberta dia e noite. As vizinhas e amigas diziam: "Feche a porta, ao menos à noite, porque há sempre perigo." A velha mãe respondia a todos: "Eu deixo a porta da casa sempre aberta,
porque se o meu filho voltar, seja dia ou seja noite, é assim que a encontrará. Passados alguns meses, o filho chegou, altas horas da noite. Viu a porta da casa aberta, entrou, encontrou a mãe e perguntou: Mãe, a senhora deixou a porta da casa aberta? E a mãe respondeu: Sim, meu querido filho. Desde o dia em que você saiu de casa, deixei esta porta aberta dia e noite, porque a qualquer hora que você voltasse, a porta estaria pronta para o receber. Deus deixa sempre a porta aberta do seu coração para todos nós. Ele sempre nos acolhe para nos dar a sua misericórdia, o seu perdão. Voltemos à casa do Pai. Então, nesta história, nós podemos perceber que Deus também deixa sempre a porta aberta, para que eu e você possa voltar. Para que Jesus entre no meu e no seu coração, nós devemos voltar à casa do Pai. Devemos voltar a ter intimidade com Ele. Às vezes, pode acontecer conosco, como esse filho, de ter desistido, desanimado, de ter afastado de Deus, da igreja, de ter sido decepcionado por fatos, por situações que passamos, que nos aconteceram. Mas é preciso voltar. É preciso voltar. E às vezes o nosso medo é quando a gente faz alguma coisa errada, ou mesmo até quando afastamos, será que eu posso voltar? Será que Deus me ama mesmo? Será que Ele me acolhe? Então hoje eu quero dizer para você que o Senhor está batendo a porta. Ele está com a porta aberta. Ele é a porta. E é uma porta que nunca se fecha. Mas é eu que preciso acolher. Ou, no mínimo, eu é que preciso entrar, porque a porta está aberta. Ninguém vai me forçar. Então, essa porta aberta, ela pode ser em tantas áreas da nossa vida. E tantas coisas eu preciso tomar iniciativa. Parece que a iniciativa, porque ela existe amor, humildade, misericórdia, às vezes é difícil. Às vezes nós temos o nosso orgulho próprio. E às vezes a gente fala assim, não, eu não vou tomar iniciativa porque não foi eu que errei. Não fui eu que errei. Foi o outro. Se ele não me pedir perdão, eu não vou perdoar, não vou pedir perdão. Mas hoje o Senhor está falando diferente. Que eu e você é que temos que tomar iniciativa. Sou eu e você que precisamos abrir a porta. Então tome a iniciativa a partir de hoje. Queira chegar nessa pessoa e dizer que a ama, pedir perdão. Chegue nessa pessoa e converse com ela. Isso será muito importante. Não feche as portas. Também se a pessoa quer chegar até você, quantas vezes nós não nos dobramos, nós não dobramos a nossa dureza, os nossos sentimentos. E nós não damos o primeiro passo, mas também não deixamos que o outro aproxime de nós. Então, nesse dia de hoje, o Senhor está falando para nós, através da palavra, dessa história, de duas situações. Uma é que Ele está à porta, que a porta está aberta, que nós temos que entrar nessa porta. E se nós entrarmos, ninguém vai poder fechar aquilo que Deus vai abrir para nós.
naquilo que Ele tem para nós. Mas também tem situações da nossa vida que nós que vamos ter que abrir a porta, vamos ter que permitir que o outro aproxime, ou vamos ter que chegar até o outro, pedir perdão, ou simplesmente, ou perdoar. Não é somente simplesmente, mas a gente sabe que o outro errou, mas eu tenho que dar o perdão. Às vezes, retomar a amizade. Eu também preciso, na minha vida, voltar para o Senhor. Algumas perguntas, só para eu e você refletirmos. Como que está a sua vida espiritual? Para quem você dá o seu melhor? Qual local Deus ocupa no seu coração? Você tem tempo para o Senhor? Você tem participado de uma igreja? Você tem tempo para rezar? Como que está a vida de oração pessoal e em família? Se a gente vê até de pesquisas, essas pesquisas que têm fundamento, que são bem feitas, vão dizer que as pessoas que têm uma espiritualidade, elas vivem melhor, conseguem enfrentar os problemas. Então não fique reclamando, mas na minha vida as portas estão fechadas. Aí eu não consigo resolver os problemas. Eu tenho vontade de namorar, de ficar noivo, de casar, mas eu não consigo. Aí eu tenho vontade de passar numa faculdade ou passar num concurso. Aí eu tenho vontade de que a minha vida seja resolvida nesses pontos. Então, na reflexão que Deus mostrou hoje, é que eu preciso abrir a porta do coração para Ele entrar. Eu preciso, Ele é a porta, então é nele que eu preciso adentrar. Mas eu também preciso, ao mesmo tempo, abrir a porta para outras pessoas, no sentido do perdão, do amor, do carinho. Mas eu também preciso fechar algumas portas. Aquilo que não me faz bem, aquilo que não faz bem para o meu coração, segundo a vontade de Deus, eu preciso fechar. Porque uma amizade verdadeira é aquela que me leva a ser melhor, para o caminho do bem. Porque não adianta nada se eu permito essas situações, então eu fecho a porta para algo que é bom e abro a porta para aquilo que me leva a situações ruins. Quais as portas estão abertas para essas coisas? Eu tenho que fechar as portas para aquelas amizades que me levam ao mau caminho, que me levam a vícios, que me levam a viver uma vida errada. Então hoje o Senhor quer que eu e você reflitamos para que a porta para o Senhor seja aberta, a porta para outras pessoas, para o bem, mas seja fechada as portas para o mal. Nesse Pai Nosso, eu quero rezar com você e por você, pedindo ao Senhor que essa meditação, essa reflexão caia em seu coração, que você possa meditar. Depois você pode, se você quiser ouvir, enviar para alguém, pode acessar, colocar até mesmo um link, dar um link no YouTube, no Instagram, Silvano Rocha _SH. E vai refletindo aquilo que Deus está falando com você. Quero te pedir a ti, Papai do céu, em nome de Jesus. Pedir ao Senhor Jesus que o Senhor é a porta. E que cada pessoa hoje que abriu a porta do seu coração, da sua vida, o Senhor possa adentrar.
e possa dar pleno sentido para a vida de cada um. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.